Olá, boa tarde. Todos me escutam? Todos me escutam bem? Bom, vivemos um momento crucial na história do direito brasileiro, onde a inclusão e a diversidade se consolidam não apenas como valores éticos, mas como elementos estruturais para a transformação da sociedade. O debate sobre gênero, raça e raça no âmbito das carreiras jurídicas não é apenas uma pauta social, é uma questão institucional que impacta diretamente a qualidade da justiça e a efetividade do direito, do Estado democrático de direito. Os números revelam que há muito trabalho pela frente. De acordo com o primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira, Perfil ADV, divulgado pela Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, em 2023, as mulheres representam 51,43% dos advogados inscritos no país. No entanto, essa maioria numérica não se traduz em igualdade nos espaços de poder e decisão, já que as mulheres ocupam menos de 30% dos cargos de direção e liderança na própria OAB. No recorte racial, o desafio é ainda maior. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, mostram que, embora a população preta ou parda represente 53,8% da população ocupada, esses grupos ocupavam apenas 29% dos cargos gerenciais em 2021, enquanto os brancos ocupavam 69% desses cargos. Diante desse cenário, é necessário perguntar: incluir é uma escolha ou uma responsabilidade ética e institucional? Para nos ajudar a refletir sobre essa questão, temos hoje a honra de receber duas mulheres incríveis, que não apenas estudam essas pautas, mas que as vivem e constroem diariamente, ocupando espaços de liderança e transformação. Arícia Fernandes Correia é uma referência acadêmica e institucional na área. Pós-doutora em Direito Público pela Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne. Com bolsa CAPES, Arícia também é doutora e mestre pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e professora nessa universidade. Também é procuradora do município do Rio de Janeiro, onde exerce e dirige o Centro de Estudos e a Escola de Políticas de Estado da PGM-Rio. Sua atuação se destaca na defesa do constitucionalismo feminista, uma abordagem que propõe a inclusão da perspectiva de gênero na atuação das advogadas públicas. Um olhar inovador que amplia os horizontes do direito. Lilian Azevedo, por sua vez, é procuradora do município de Salvador e foi presidente da Associação Nacional dos Procuradores e Procuradoras Municipais entre 2021 e 2023. Atualmente, atua como procuradora adjunta de Gênero e Raça na OAB Bahia, 2024-2026, e é vice-diretora da Escola de Advocacia da mesma seccional. Lilian é também membro do Comitê do Programa de Combate ao Racismo de Salvador e integra a Comissão de Diversidade Racial do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, IBDA. Sua experiência com mentoria estratégica para líderes negros e negras tem inspirado novas formas de ocupar espaços de poder e liderança, destacando a poderosa mensagem "A delícia de ser o que se é". Com trajetórias que mesclam conhecimento técnico, vivência prática e uma forte atuação institucional, Arícia e Lilian vêm nos mostrar que discutir gênero e raça nas carreiras jurídicas não é apenas um exercício acadêmico, é um compromisso com a construção de um direito mais justo, plural e eficiente. É uma honra mediar esse encontro e eu desejo que essa conversa inspire novos caminhos e principalmente novas atitudes. Com vocês, Arícia Fernandes Correia e Lilian Azevedo. Tem ordem? Obrigada, Sinara, pelas palavras, né, tão carinhosas e efusivas. E é uma honra estar aqui do lado da Lilian, que fez um trabalho tão bacana, tão avançado nessas matérias, gênero e raça, à frente da Associação Nacional
de procuradoras, não à toa com essa ênfase, né? Procuradoras e procuradores municipais, tratando, na medida do possível, ao final de uma certa interseccionalidade de gênero e raça, que já está estampada aqui, né, na nossa, nesse painel, mas também começando a falar especificamente sobre a questão de gênero. Eu gostaria de agradecer ao meu estagiário de design, Felipe Ávila, que ele acabou de fazer uma apresentação, mandei para você, Sinara, caso eu não consiga compartilhar, e toda a equipe SES, que certamente, né, a equipe Centro de Estudos certamente terá colaborado para que isso acontecesse da melhor maneira possível. Não poderia deixar de, não sei se vocês conseguem, de mencionar também, conseguir fazer com que... Conseguiu, Arícia, tá ótimo, tá aparecendo. Que bom, que Muito bom. obrigada. Obrigada a vocês. Não poderia deixar de mencionar também, em relação aos painéis anteriores, como hoje, né, como escola, Cíntia, já aprendemos tantas possibilidades de aplicação, não só da nova legislação que regulamenta a reforma tributária, a despeito de todos os perigos, né, dessa subtração de autonomia dos entes municipais, mas como fazendo do limão uma limonada, você conseguiu trazer vários elementos da legislação nova para que nós já continuemos tendo, pelo menos, alguma política de sustentabilidade, por exemplo, como política pública municipal, independentemente dessa aglutinação do ISS e do ICMS, e as possibilidades que vieram depois, com a Advocacia Geral da União, né, falando da política regulatória em matéria de licitações, e que os municípios, e aí é um convite para todos os municípios também que nos assistem, podem participar, porque tem legislações específicas também em matéria de proteção à acessibilidade, de garantia de emprego nas contratações públicas para determinados setores da sociedade, a questão das próprias contratações sustentáveis em si. Então, assim, essa união também da Advocacia Geral da União com as procuradorias, vem muito da Lilian também, da gestão, né, da Lilian, esse diálogo institucional que temos que ter com todos. Mas focando no tema que me foi atribuído, mas, né, na verdade, já é um tema que é inerente à nossa atuação, esse constitucionalismo feminista, como pauta afirmativa de gênero, ele procura fazer aquilo que as precursoras desse constitucionalismo feminista, entre as quais a professora Melina Fachin, coloca no sentido de, da mesma forma que o STF passou a ter, né, os tribunais superiores passaram a ter um olhar, não apenas em razão do protocolo de gênero com o qual todos os tribunais e juízos devem tratar, né, quando envolvem questões femininas, questões relacionadas à mulher, mas também nas suas próprias decisões paradigmáticas, em que esta diversidade de gênero foi levada em conta, essa desproporcionalidade, às vezes, de opções e de chances, ela foi levada, na medida do possível, em conta em decisões sob uma perspectiva do constitucionalismo feminista, que é aquele que vai buscar a igualdade de gênero e a igualdade de oportunidades. Como é que eu passo para o outro... Arícia, talvez seria interessante tu fazer o seguinte, tu colocar no modo apresentação ali. Se tu clicar... Tá, peraí, eu vou lá. Se eu clicar em módulo apresentação... Isso, clica em apresentação ali em cima, ou tu abre aqui. Onde diz apresentação? Deixa eu achar para ti. Deixa eu ver aqui. Ou eu tento abrir o que eu tenho aqui, o que tu acha? Ah, ali, ó. Ali onde diz share,
Tu clica e vai aparecer present. Eu não achei o share, mas eu já estou sharing aqui. Eu não cheguei a achar, mas já consigo repassar. Compartilhar ali, isso, tu consegue. E ali em cima onde diz compartilhar, agora sim. Perfeito, Alicia, muito obrigada. Tá. Depois vamos ver como é que eu vou conseguir passar, né? Passa com a setinha ali, a setinha do teu computador mesmo. Tá. Da mesma forma que o constitucionalismo feminista preconiza isso do ponto de vista teórico, né? E essa autora e outras já tem 3 volumes tratando dessas matérias, muito recomendáveis. Nós procuramos, a Sinara adiantou isso, né? Nós já procuramos colocar isso em prática. Às vezes de maneira ostensiva, às vezes de uma maneira mais sutil. Eu costumo dizer que quando tem só mulheres na nossa bancada, nós temos ali uma bancada afirmativa de gênero, porque durante muito tempo as mulheres não ocupavam esse lugar de fala, era um lugar exclusivamente masculino. Então, procuramos, na medida do possível, criar iniciativas, eventos, não só aqueles eventos só de mulheres, que eu espero que daqui a pouco a gente possa ultrapassar, mas eventos em que tanto homens como mulheres convivam de uma maneira mais equânime, trazendo as visões de mundo, né, de ambos os gêneros e não importa que orientações sexuais. Na revista Carioca de Direito, nós tivemos oportunidade também de apresentar, dando o exemplo dessa política afirmativa através das escolas municipais, tivemos a oportunidade de juntar apenas artigos voltados, escritos por mulheres, ou voltados para esse universo feminino, tanto na advocacia contenciosa, quanto na formulação dos artigos teóricos esses sobre temas sensíveis, como, por exemplo, o assédio na administração pública, e também através de de pareceres que já adiantavam certas posições que seriam tomadas pelo Supremo Tribunal Federal mais tarde, como, por exemplo, a licença por parte de mulheres, de servidoras municipais, a consulta é formulada, né, em abstrato para as consultorias, a possibilidade de haver a licença, mesmo quando numa união homossexual entre, né, no gênero feminino, aquela servidora não seja exatamente quem gerou o bebê. Então, desde que a outra não receba a licença maternidade, ela teria direito a um valor correspondente da licença paternidade, ou se a outra não teve o direito à licença maternidade, ela terá o direito à licença maternidade integral. Então, isso foi uma consulta que se pôs, porque a vida é realidade, né? A professora Libório colocou aí, ela se antecipa, né, muitas vezes, à nossa normativa, e essas questões são colocadas para a advocacia pública municipal, que tem um papel fundamental, e aí eu já estou respondendo a pergunta lá do início, né, não é facultativo, isso é obrigatório, levar as questões, certas questões, como a questão de gênero, de maneira transversal por todas as áreas por onde passamos, principalmente a área de pessoal. Portanto, esta decisão, em concreto, passou a valer para todas quantas estivessem na mesma situação, e o Supremo veio a julgar isso no passado, quando, na realidade da vida, essa questão já se tinha colocado anos antes, né? E nós não poderíamos esperar uma decisão do Supremo para garantir esse tipo de licenciamento. Então, assim, é um papel proativo que se exige dentro dessa concepção de constitucionalismo feminista por parte das escolas, não só das escolas municipais, mas das próprias procuradorias no exercício de suas atribuições. Aqui, várias bancadas que falavam, que apresentam mulheres, mesmo num evento estritamente voltado para isso, que eram as administrativistas no controle, portanto, apenas, né, ninguém tratou de questões de gênero, mas eram só mulheres tratando das suas áreas de expertise, ou a tributária, ou principalmente administrativa, né? Mas cada uma trazendo a sua contribuição e mostrando que todas essas áreas do direito já têm os olhares femininos também. Quanto em outros congressos, como esse de Direito e Inovação, que tratou da legalidade constitucional, portanto, falou já do projeto
de próximo Código Civil, na linha do que a Vanessa colocou. Inovar, às vezes, será olhar até para um instituto jurídico antigo de uma forma diferente, de uma forma mais humanizada, de uma forma, né, quando necessário, feminista, o exemplo do estágio probatório que se suspendia, por exemplo, em casos de licença maternidade, que hoje é questionado, né, se pode isso acontecer. O Supremo já disse que não pode haver a vedação a que haja o cômputo independentemente da maternidade. Isso é uma mudança de visão que veio nesses 35 anos da Constituição. Portanto, inovar em matéria de direito não precisa só estar envolvido com tecnologia, é preciso também estar envolvido com os novos valores que fazem parte dessa realidade, dessa emancipação da mulher e da advogada pública também no cenário nacional. Tentando passar para o... Tentando passar para o próximo. Aqui, acho que eu consigo. Eu também gostaria de ressaltar, dentro dessa agenda positiva das escolas, que além de todo esse trabalho, dos eventos que você pode, né, direcionar para as questões de gênero, ou para questões outras, mas sempre com a participação feminina, tornando esse lugar de fala, que antes era monopolizado pelos advogados públicos, um lugar de fala também, em igualdade de condições, pelas advogadas públicas. A criação desse núcleo de estudos, foi um núcleo de estudos sobre discriminação, racismo e intolerância. E aqui, entre as discriminações, obviamente que entram as discriminações em face das mulheres. Aqui a gente querendo atingir não só essa discriminação de grupos minoritários em geral, não só as mulheres, como bem dito também pela AGU, as pessoas com necessidades, né, especiais, e, no caso da intolerância, questões religiosas, que às vezes podem também atingir, de alguma forma, a atuação laica do Estado e nossa também, da advocacia pública. Vocês veem que se procurou, dentro desses núcleos de estudos, os mais conteudísticos e esses mais inovadores mesmo, sempre sob uma perspectiva desse olhar plural, de haver uma composição equânime, se não em cada um dos núcleos, no cômputo, né, total. Esse de estudo sobre discriminação, racismo e intolerância ficou com a coordenadoria, sempre de dois procuradores, da procuradora que já estava aposentada e da procuradora que iniciava a sua carreira, mostrando também que teremos uma luta contra o etarismo. Temos percentual reservado, inclusive, para aqueles que são maiores de 60 anos, ao contrário do que em alguns outros entes federativos fazem. Nós reservamos vaga para isso aconteça, porque a maturidade também vem ajudar nessa nossa formação. Portanto, é simbólica essa participação dos aposentados e dos novos ingressantes na carreira, para a gente vencer também esse outro tabu, que é o tabu do etarismo, ainda mais numa sociedade que vai viver mais, né, e que tem que se preparar também para esse terceiro, quarto round, né? Obviamente que todos os objetivos, os principais objetivos, na verdade, do desenvolvimento sustentável, da nova agenda urbana, eles já foram, né, a Vanessa colocou isso também de alguma forma, a Cíntia trouxe expressamente na sua apresentação também, como eles já estão postos nas políticas públicas que desenvolvemos, nos eventos que fazemos. Então, tem um retrato aí, eu colocaria que eles estariam em torno da erradicação da pobreza, mas nós temos não só o 5, né, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5, que é justamente a igualdade de gênero, o tratamento das mulheres e das meninas de uma forma, né, veja aí a liberdade, a questão vinculada à política pública menstrual, daquelas que não têm condições de acesso a esse tipo de recurso, né, para manter mensalmente, de forma digna, o seu momento, o seu estado de saúde, todo o movimento em torno disso, quanto outras questões que atingem também as próprias procuradoras, como foi no caso da licença maternidade que comentamos.
Educação de qualidade já tinha sido falada aqui, a redução das desigualdades, porque, obviamente, existe um momento que você vai ter a intersecção entre questões de classe, de raça e de gênero, né, para essas mulheres que, pelo censo, são, pelo menos nas comunidades, já que a gente fala em cidades e comunidades sustentáveis, são a maioria em termos de chefia das famílias. E se nós somos advogados públicos municipais, advogados da cidade, é pensando nesse cidadão, nessas maiorias ou nestas minorias vulnerabilizadas. É o caso da mulher, ela pode estar em mais quantidade, mas qualitativamente ela não tem ainda o exercício dos mesmos direitos, tais quais os direitos que são exercidos pelos homens, portanto, ela é uma maioria minorizada, né? Uma expressão nova que aprendi ontem, inclusive, com um procurador municipal no evento sobre mulheres, e que traz também essa perspectiva de andarmos juntos, de longe disso queremos andar, queremos percorrer o caminho sozinhas, né? Mas com o mesmo respeito, a mesma consideração. Em matéria de vida na terrestre, né, a Vanessa já deu vários exemplos aqui, em matéria de ações contra a própria mudança global do clima e urbanismo e a ocupação do solo, mas existem também as cidades costeiras, né, muitas delas que vão se preocupar também com esse urbanismo azul, com essas ameaças que vêm de todos os lugares, da ilha de calor, né, do aumento do nível do mar, enfim, todos esses elementos que passam a fazer parte dessa gestão de risco, essa gestão urbanística de risco, esse urbano que vai envolver não só o solo, mas pode ser que também envolva a água e todo um arsenal de novas possibilidades, como no caso das cidades esponja, para fazer frente, né, de maneira preventiva, àquilo que ainda está por vir em nossas cidades. Sob essa perspectiva, foi lá na reunião na NPN de 2023 que um dos enunciados votados foi justamente, Lília, a inclusão da questão racial, eu diria que da questão de direitos humanos, aquelas que já estão resolvidas em tratados internacionais de que o Brasil é signatário, como é o caso também dos direitos da mulher, que isso passe a ser um componente do conteúdo programático, assim como você tem nas carreiras jurídicas federais, um conteúdo programático dos nossos concursos, e quem sabe mais à frente também, Vanessa, fazendo também, né, esse exercício de reflexão que nós fazemos sempre juntas, também dentro dos nossos cursos de especialização. Então, eu não poderia deixar de falar que desta união das escolas, como disseram lá no evento da NPN, esse já do ano passado, que o nosso objetivo principal era juntar todas essas, né, todos os conteúdos programáticos e dali extrair um só. Então, a gente fica muito contente de ter contribuído com o conteúdo programático desse curso de especialização em Direito Municipal Contemporâneo, que é um programa dos nossos residentes jurídicos, que fazemos em parceria com a UERJ, com o núcleo da UERJ, que é o CEPED, e que se dividiu, justamente por isso, em 3 grandes blocos que eu vi representados hoje na fala do Sejur de São Paulo. Um com disciplinas jurídicas básicas, comuns, o constitucional, o administrativo, tributário, aquelas que nós lidamos no dia a dia, mas sempre com essa vertente da inovação, vertente do novo olhar sob a perspectiva da inovação, da diversidade e da sustentabilidade. Um segundo módulo com disciplinas jurídicas mais específicas, porque nós temos na legislação de uso e ocupação do solo, por exemplo, ali tem disciplinas como o direito ambiental e o direito urbanístico, normas próprias, planos diretores próprios que exploram as nossas especificidades. E no módulo terceiro, aquilo que eu vi que também a escola, né, recém-criada de São Paulo adotou, e a gente fica feliz de isso se disseminar, se no primeiro momento não é nacional, é apenas num ente federativo,
A nossa intenção sempre foi que fosse, depois isso transformado num grande programa de capacitação nacional, com a participação de procuradores de todos os entes federativos. Esse terceiro módulo de conteúdos interdisciplinares mostram a prática da advocacia na consultoria, a prática da advocacia no contencioso, escolhendo determinados temas específicos. Nós temos um programa que são pílulas de direito de direito público, né, de direito para o público, que é um trocadilho com direito público, mostrando, dando uma amostra um pouco desses conteúdos interdisciplinares. Fora isso, a questão metodológica, aprender a escrever um artigo, aprender a desenhar um projeto, algo que a gente não aprende nem nas nossas escolas, né, nas nossas universidades. E as escolas municipais estão trazendo, não só para os seus procuradores, mas também para os seus residentes, até porque deste curso necessariamente saem os 20 principais TCCs, trabalhos de conclusão de curso, farão parte de um livro à parte, ou de um dossiê dentro da Revista Carioca de Direito. Aliás, não poderia deixar de mencionar que também o Conselho Editorial da Revista Carioca de Direito, de que fazem parte aqui Cíntia Fernandes, Vanesca Prestes e muito em breve, Sinara já está no nosso colégio de pareceristas, né? Também procuram refletir essa diversidade de gênero na advocacia, especificamente carioca, mas que, né, gostaríamos que se estendesse pelos municípios, procuradorias municipais afora. Como falava para vocês, e a União colocou isso também, né, a AGU colocou isso, que a política de sustentabilidade, na verdade, tem que ser uma política transversal a todos esses temas. A nossa escola, a EPRI, acabou escolhendo 3 temas, escolhendo não, sendo escolhida, porque isso foi acontecendo naturalmente, né? Nós só conseguimos fechar isso depois de 2 anos de gestão, no final do ano passado, no stand que a Procuradoria fez, que a escola fez, junto à NPM. Mas vimos que 3 grandes linhas transversais acabam cruzando todos os nossos eventos, todas as iniciativas e até as nossas conversas com as demais escolas, que são a vertente inovação. Afinal de contas, o advogado público vai ter que isso sempre fala o nosso procurador-geral, ele vai ter que se reinventar, porque não é mais aquela história do escaninho que chega o processo e você simplesmente, né, delega a terceiros fazer. Agora você está num mundo digital em que nós temos que atuar como tais. Então, os processos são todos digitalizados, se eles têm inteligências artificiais já disseminadas para que o recurso seja julgado em tempo hábil, teremos que correr atrás também desses mesmos IAs para que estejamos sempre também à frente do nosso tempo. Então, a inovação, ela veio e ela tem que ser transversal a todo e qualquer aprendizado hoje coletivo por parte das escolas. Então, tivemos a oportunidade de, nesse momento, apresentar pelo núcleo, existe um núcleo de direito digital e inovação, e querendo botar sempre a mão na massa, né, juntar a teoria com prática, tivemos a exposição de alguns pitches de tecnologia pela nossa coordenadoria de tecnologia. Sinara, né, foi uma das que pôde vivenciar essa experiência. Como é possível fazer pesquisa, como através dos dados de que já dispomos, e como esta coordenadoria, pensando nisso, já criou ferramentas, inclusive, para facilitar a pesquisa do advogado público, né? Esse núcleo de estudos de direito digital e inovação, portanto, ele leva avante essas mudanças. Na verdade, são mudanças que vêm acontecendo já desde a própria gestão estruturante, do próprio planejamento estratégico da Procuradoria como um todo, e que aí o Centro de Estudos, a Escola de Políticas de Estado, vai e tenta absorver na medida do possível, expor também, porque foram muitos os avanços obtidos em matéria de tecnologia. A ideia é que a gente tenha depois essa bioespecialização, já que temos convênio tanto com a UERJ, em matéria de direito, quanto a UFRJ, em matéria de inovação tecnológica. Então, a ideia é que depois juntemos para que haja uma bioespecialização, não só no direito municipal contemporâneo, mas também na inovação tecnológica aplicada à advocacia
pública, e os congressos internacionais de inovação, sob aquela perspectiva mais holística. Uma outra visão foi essa visão de transversal de sustentabilidade. E aí era a Tereza, né, quem falou, olha, não é só para ficar no campo teórico. No campo teórico, tivemos vários eventos voltados exclusivamente para o tema, né, das mudanças climáticas, para o tema, vamos ter um congresso a respeito do tema, tivemos várias discussões sobre regularização fundiária em APP, por exemplo, né, junto à Emerge, a Escola da Magistratura, sempre fazendo parcerias institucionais também, mas tivemos também campanhas na prática, né? Exemplo, essa campanha de distribuição de mudas essas que são plantadas por pessoas que estão em situação de encarceramento e que, portanto, ganham, né, por cada 3 dias de trabalho, 1 dia de remissão da pena, mas mais do que isso, é impossível que não sejam modificadas como nós somos, todas as vezes que plantamos uma árvore, plantamos o que quer que seja, e vejamos e vemos germinar como a vida dali brota. Então, essa visão da sustentabilidade social e ambiental estão ali juntas. Temos aqui o evento das políticas públicas de sustentabilidade, resiliência e inovação, de que participamos junto à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mas na qual, atendendo a um convite também da nossa querida Sinara Vila, foi ali que gravamos uma fala voltada especificamente para os riscos extremos que vivemos em tempos de mudanças climáticas, uma homenagem ao evento que também já organizaram, Vanesca, né, e a NPN participando também, sobre a recuperação do Rio Grande do Sul. Quais as várias facetas, e ali grandes especialistas participando, mas grandes facetas da nossa atuação que podem contribuir para esse aprimoramento. E outras campanhas específicas. Essa campanha, por exemplo, da EPRI, que a gente chamou de meio ambiente 5R, que são os 5 Rs, né? Reciclar, reutilizar, tal, multiplicadas por 2, porque a gente ainda fez mais 5, e numa delas voltadas para o respeito. Um dos R's no final é o respeito ao outro, respeito a si mesmo, respeito às instituições. E dentro disso entra também a questão social. Então, a gente tem não só o trabalho com a coleta seletiva e tal, mas a gente também tem uma preocupação da sustentabilidade do ponto de vista social, psicológico, do meio ambiente agradável, do meio ambiente de trabalho, onde todos se sintam também né, mais confortáveis do ponto de vista também pessoal, também do ponto de vista psicológico, do ponto de vista coletivo, e eu destaco uma das iniciativas que nós adotamos da biblioteca, agora me escapou o nome, mas é biblioteca humana, em que você, na verdade, transforma alguns servidores, aqueles que o queiram, né? Tem alguma situação muito marcante, ele se torna um livro que pode ser lido por qualquer um. E essa troca, na verdade, não é uma troca só de livros e ledores, né? É uma troca profundamente pessoal, profundamente intangível, que se faz no ambiente de trabalho, que pode resolver também várias questões, né? Então, isso, uma das vertentes de sustentabilidade, desses 3 pontos de vista, econômico, social e ambiental propriamente dita. No campo da diversidade, sempre eventos em defesa, né, também das minorias. Isso foi um compromisso até que quando eu vim para a escola, o procurador-geral de então falou, olha, são 3 compromissos, mas um deles é o seguinte, todos esses meses em que nós temos essas comemorações das minorias, temos que ter um evento, temos que ter uma campanha, temos que falar com a casa sobre isso, porque isso é uma política pública que é transversal ao nosso agir enquanto advocacia pública. Então, esse dos direitos pessoais, LGBTQIAPN+, foi um evento fantástico, porque nós não só tivemos
um procurador do município, mostrando que lá atrás, antes mesmo da decisão do Supremo sobre igualdade de gênero, nós já tínhamos uma decisão, uma RI, né, uma representação de constitucionalidade, admitindo a pensão para pessoas do mesmo gênero, porque a lei local, não que ela estivesse legislando sobre direito civil, mas na sua competência previdenciária para dizer quem era o beneficiário, ela já dizia que o companheiro ou companheira de um ex-servidor do mesmo sexo receberia pensão. Isso foi questionado e isso foi declarado constitucional. Essa lei foi municipal, local, carioca, foi declarada constitucional anos antes. Então, mais uma vez, ressaltando o papel da consultoria, né, que é preventiva de vários conflitos, nessa afirmação de gênero. E também um guarda municipal que, né, as instituições de segurança, em geral, são mais rígidas com controles burocráticos, né, controles de eficiência, mas jamais poderão ser em controlar quem somos ou quem deixamos de ser. Portanto, foi o depoimento do primeiro guarda municipal transexual, não só aceito pela instituição, como disseminador dessa política da lei municipal, que é anterior também à decisão do STF, sobre a possibilidade do uso do nome social, independentemente de qualquer ação judicial. Então, assim, a liberdade de ser quem se é tem que ser respeitada, não importa qual seja o gênero, qual seja a sua orientação sexual. Isso é uma premissa também de atuação da Procuradoria-Geral do município do Rio de Janeiro. Em relação à acessibilidade também, a campanha audiovisual, em que nós temos, né, os terceirizados, são todos, não é um percentual só daquela política regulatória, né, de licitação e contratação pública voltada para esse aspecto social. É um contrato inteiro voltado só para pessoas com deficiência que fazem o atendimento dos nossos postos da dívida ativa na Procuradoria-Geral do município. Portanto, eles foram protagonistas, junto com outro vídeo, protagonistas desta campanha de luta pelas suas causas. E o evento para além do dia 20, e aí eu não vou entrar muito nessa questão, porque dela irá tratar com mais, né, pertinência a Lilian em seguida, mas nesse evento, para além do dia 20, e outros eventos, como está ali o da Coquedama e da diversidade, tivemos essa preocupação em adoção de medidas antirracistas, que foi aquele tal enunciado lá da NPN, né, do ano de 2023, a adoção disso na prática, através de medidas efetivas para que isso acontecesse. Não à toa, o núcleo também veiculou, através de suas procuradoras, né, combativas, veiculou uma cartilha dentro desse letramento racial pelo qual se passa, uma cartilha a respeito do tema da igualdade racial e, principalmente, o gabinete e o centro de estudos, a elaboração de um vídeo institucional que mostrava a importância de todos os advogados públicos, de todos os analistas, residentes e estagiários negros numa instituição que, afinal de contas, está a serviço de uma cidade que é de maioria negra. Então, essa preocupação também é de refletir através de todas essas diversidades e representar efetivamente aqueles que precisam dessas políticas públicas municipais. Não só os servidores, como no caso das procuradorias pessoais, estão voltadas ali para os direitos dos servidores, mas o cidadão como um todo. Em matéria de parcerias, eu diria que aí é uma quarta vertente. Buscamos sempre essa união. Então, conseguimos fazer a primeira feira de estágios de carreiras jurídicas de Estado. A palestra da Procuradoria Municipal não poderia, a Procuradoria do Município do Rio de Janeiro, foi formada pela nossa subprocuradora-geral, que é uma mulher, porque é muito fácil você falar de igualdade de gênero, mas é difícil colocar nos postos de liderança, e ela lá está, e também da coordenadora do núcleo de discriminação, que fez estágio, fez residência na Procuradoria e hoje está também à frente desse projeto. Então, a nossa palestra já
já vem com essa política pública arraigada assim, desde do início, trazendo também, obviamente, os estagiários, os residentes, porque a nova geração é uma geração, né, vamos combinar, muito mais descolada do que a nossa, e participa dessa diversidade de uma maneira muito mais natural. E outras parceria foi quando eu conheci o Roberto também, que ele que propôs essa conexão Rio-São Paulo, né? A importância também do trabalho da reforma tributária, que nós combinamos com a Cintia, olha, fizemos um primeiro módulo que foi da emenda como um todo, agora vamos fazer o da lei complementar, se possível, né? A gente já teve uma aula inaugural hoje, a aula máquina foi hoje, mas a gente, se possível, fazer também em conjunto para as demais escolas, sempre buscando essa parceria. E em relação à pauta afirmativa de gênero, aí a presença, isso foi notado pela ministra Herzog, que veio ao Brasil no passado, e notou, olha, aqui estamos numa bancada feminina de gênero, porque é difícil realmente isso acontecer. Se é difícil no Brasil, na Alemanha também deve passar pelas mesmas, senão eu não teria notado, né, essa importância. A revista, os outros eventos, que não necessariamente tratam de gênero, as safras jurídicas de maio, uma estava falando de licitação, outra de PPP, enfim, das mais diversas áreas, outra de tributário. Os eventos em si, né, eventos que às vezes nós temos que tratar de temas que são temas muito delicados, mas com toda a delicadeza a escola o faz. Esse de assédio nos espaços público e privado já trazia o parecer da União, né, da Advocacia Geral da União, que estabeleceu que um único ato de assédio pode levar à demissão do servidor público, do agressor, sim, dependendo da, obviamente, gravidade, né, com que esse episódio tenha ocorrido, não precisa ser uma série D. Então, a gente trouxe isso, trouxe a discussão e abriu o espaço para que residentes, procuradoras, estagiárias também falassem, né, das suas dores, das suas possíveis situações, para que nós juntas também acolhêssemos essa perspectiva, que é uma perspectiva que vem sendo trabalhada também pelo gabinete. De certa forma, obviamente, que o troféu foi da Procuradoria-Geral do Município, né, mas o fato de termos colaborado também com aquele vídeo sobre essa questão do advogado, da advocacia pública negra, que precisa também merecer o seu destaque, e não em função só da minoria, elas sempre estão também nas nossas bancadas, porque temos muitos peritos, né, muitos advogados espertos, com expertise, nas suas áreas específicas de atuação, mas eles também têm que ter esta igualdade de fala no mundo, né, jurídico, majoritariamente, hegemonicamente branco. Na qualidade das mesas, mas talvez não na quantidade dos representados, né, que devem representar. Algo que vem mudando agora com a política de cotas também em concursos públicos, mas que até 20 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, não era tão perceptível e não era tão digno de se dizer, né, assim, tão claramente como se diz agora. Algumas outras iniciativas, e para fechar, gente, que eu já devo ter extrapolado todos os tempos, eu mostro o evento desta semana, que foi um resumo, né, que foi, já que ano passado a gente falou do assédio na administração pública, como um todo, citando, inclusive, um dos casos citados na revista Carioca de Direito por uma das nossas procuradoras, foi o caso do Hospital Municipal, em que as enfermeiras precisaram filmar o flagrante de um ato de assédio, porque só a palavra delas não seria suficiente para que fossem críveis, o que mostra também que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Se elas não gravassem, talvez aquilo ficasse, não foi bem assim, você está exagerando, então precisou chegar aquele, né, vocês conhecem, é um fato notório, né, de repercussão e de impacto nacional, em que a parturiente ficava ali à mercê de um ato de assédio. As enfermeiras precisaram gravar, porque senão talvez aquilo passasse sem esta repercussão
sem essa prova, né? E aí, como a gente falou no passado do assédio no âmbito da administração, também tivemos demandas, e demandas que vêm, a gente procura atender de todos os setores, dos estagiários, dos residentes, dos terceirizados, do pessoal de apoio, também dos procuradores, mas uma demanda que é democrática, porque ela pode acontecer com todas nós, né? Não importa que classe pertençamos, a que raça, a raça é uma só, é humana, mas, enfim, a cor, não importa, todas podem ser vítimas da violência doméstica. Portanto, era importante trazer uma advogada, uma juíza que julga essas medidas restritivas, mostrar que já existem aplicativos em que você pode baixar no seu celular e, independentemente de ter ido fazer o boletim de ocorrência, já conseguir mandar o pedido de proteção para o judiciário. Como é que a Ronda Maria da Penha acontece, que são as guardas municipais cobrando, exigindo, né, e conferindo se essas medidas estão sendo tomadas, e para fechar, realmente, uma delas contando que, depois de 28 anos, uma guarda contando, depois do acompanhamento de uma mulher que tinha ficado 28 anos sob um certo cárcere de assédio moral, ela lhe telefonou e representou um pouco essa flecha, que é a flecha da mulher que sai desse círculo, né, vicioso, e ela se liberta. E a flecha, se der para, né, dá para notar que a própria mulher está se içando ao infinito, às novas possibilidades que a liberdade lhe confere. E essa guarda dizia que isso acontecia com uma atendida desse programa, da Ronda Maria da Penha, que no final dizia, olha, consegui passar no concurso para professor, agora em dezembro, e consegui morar na minha própria casa. E consegui me libertar. Então, é isso que seria, tendo que é o nosso papel, de sermos estas flechas. Brilhante, brilhante apresentação, Arícia. É incrível tudo que tu traz para nós aqui. Eu quero só destacar a sua frase, que inovar no direito não é apenas adotar novas tecnologias, mas também reinterpretar institutos jurídicos tradicionais sobre a ótica de novos valores sociais.